Assassin's Creed Revelations. Jogo esse que encerra a jornada de 3 protagonistas importantes da franquia: Ezio, Altair e, entre aspas, o Desmond. Já explico mais o porquê, entre aspas. A história acontece principalmente em 1511, que é quando a gente joga com o Ezio, quando esse mesmo que eu acabei de falar já está mais velho e busca respostas sobre o legado de Altair. Após os acontecimentos de Brotherhood, Ezio viaja para a antiga fortaleza dos assassinos em Masyaf para descobrir os segredos deixados por Altair. Lá, ele encontra a fortaleza ocupada pelos Templários e descobre que uma biblioteca secreta foi selada por Altair usando 5 chaves especiais. Para encontrar essas chaves, Ezio segue para Constantinopla, atual Istambul, na Turquia, onde se envolve em uma conspiração política envolvendo templários bizantinos e a disputa pela sucessão do Império Otomano. E vamos lá, para começar, esse vídeo aqui é um vídeo falando sobre os troféus, a platina do jogo em questão, mas eu acho bem interessante pontuar alguns momentos importantes da história, sabe? Não só ficar falando, eu ganhei tal coisa, tal coisa. Acho que é legal ir pontuando vários detalhes do jogo. Eu acho que o principal são os principais acontecimentos dele. Não é uma história tão longa assim, então eu acho que vale muito a pena a gente falar sobre ela, né? O primeiro ponto principal é a busca pelas chaves de Masyaf, onde o Ezio ele procura por essas chaves que são capazes de abrir a biblioteca secreta do Altair. E cada chave contém uma memória do próprio. Então é bem interessante esse aspecto, porque a gente consegue ver como que a história do Altair vai se encerrar. E cara, é de uma maneira muito emocionante, muito épica. E ao encontrá-las, o Ezio revive esses momentos que eu acabei de falar, onde, cara, tudo que a gente vê do Altair é épico. E por falar nele, por meio dessas memórias a gente acaba descobrindo que o Altair, ele reformou a Ordem dos Assassinos, ele sofreu uma traição do Abbas, que é um amigo, assim, eu não sei se eu posso dizer exatamente um amigo, porque esse Abbas sempre teve uma rivalidade com o Altair. Mostra também que ele perdeu amigos, perdeu seu filho mais novo e a sua esposa Maria. E a esposa dele a gente vê em tela o que acontece com ela, e é uma situação bem marcante no jogo também. Além disso, mostra que ele recuperou o controle da Irmandade e dedicou a sua vida à busca pelo conhecimento. E, cara, isso eu acho muito foda do personagem. No fim dele, acaba que ele tá sozinho no local. Todo o conhecimento que ele obteve, ele espalhou pelo mundo, né, e guardou somente dentro da cabeça dele, dentro das suas memórias. Eu acho que todo esse lance é muito bom. E um outro fator envolvendo a história que é bem interessante é a conspiração templária que acontece. É uma história interessante, mas esse jogo acontece tanta coisa ao mesmo tempo que eu acho que tudo fica meio esquisito no final, sabe? A parte final desse jogo eu achei ela muito rushada, sabe? É tudo muito corrido. Mas vamos lá. Em Constantinopla, o Ezio descobre que os Templários pretendem usar a biblioteca de Altair para poder fortalecer seu domínio sobre a humanidade. O principal responsável é o príncipe Amet, que secretamente lidera os Templários locais. E a gente tá tendo ali a treta do Amet com o Solimão, eu não lembro agora o nome dele, eu joguei esse jogo anteontem e já não lembro mais. E a gente vê que tá tendo alguma crise ali, que o Ezio, ele acaba se envolvendo, apesar dele não ter nada a ver com aquilo. Mas eu acho que é legal, porque isso acaba amarrando um pouco a história, que mostra que o Ezio, ele tá a serviço da Ordem dos Assassinos, né? Ele tá ajudando os assassinos de Constantinopla a se livrar dos Templários, ao mesmo tempo que ele tá numa jornada pessoal. Só que, narrativamente, fica um pouco esquisito, porque são 3 histórias sendo contadas meio que ao mesmo tempo, fora que tem a história do Desmond ainda. Então eu acho que fica muita informação, e quando eles precisam ter um desfecho, eles correm demais para encerrar, sabe? É que assim, a história é muito simples, e se você separar ela,
cada história de uma maneira isolada, você vai ver o quão ela é curta. Então, essa forma de contar 3 histórias, 4 com o do Desmond, ao mesmo tempo, é uma maneira de esticar a história do jogo como um todo. Então, eu acho que isso é um ponto que eu achei um pouco abaixo, apesar do jogo ser impecável, praticamente é um jogo maravilhoso. E a gente tem o desfecho em Masyaf, que após reunir todas as chaves, o Ezio finalmente consegue abrir a biblioteca do Altair, porém, ao entrar ele encontra algo inesperado. Não existe uma biblioteca cheia de conhecimento, como eu já havia mencionado, apenas o corpo de Altair e uma poderosa maçã do Éden. Altair havia transformado o local em um cofre para proteger o artefato. Nesse momento, o Ezio percebe que passou a vida inteira lutando e decide encerrar sua carreira como assassino. Em uma das cenas mais marcantes da franquia, o Ezio fala diretamente com Desmond, mesmo sem conhecê-lo, entendendo que ambos fazem parte de algo maior. E a história do Desmond aqui, ela é extremamente simples, né? Enquanto revive as memórias de Ezio, o Desmond ele tá preso dentro do Animus em um estado de coma. E com a ajuda do Clay, ele reconstrói sua mente e descobre novas pistas sobre a primeira civilização e tá certo, né? E sobre como evitar uma catástrofe que ameaça o mundo moderno. Esse Clay, ele tem uma DLC destinada a ele, que eu vou deixar pra falar sobre ele mais pra frente, mas que tem aqui uma história simples, mas também tem uma história. E falando dos troféus, ele não foge muito à receita do que é a franquia até então, né? Contando o 2 e o Brotherhood. Você tem 9 troféus que, quando você completa uma sequência de memória, né, da história principal, sequências de DNA, na verdade, você ganha um troféu a cada sequência, são 9, então 9. Além disso, também tem os momentos que você joga com um Desmond, que tem um momento onde você tá visitando a infância, a vida do Desmond até aquele momento. E são 5, e terminando cada um, você também ganha um troféu. E ainda envolvendo essa parte da história, das sequências principais de DNA, tem um troféu chamado Boas Recordações, que quando você completa todo o DNA em 100%, você adquire esse troféu. E assim, no início, eu tava achando que eu tinha que fazer 100% do jogo todo, incluindo todas as facções, missões secundárias e tudo mais. Não. Você precisa apenas completar as missões opcionais dentro da história principal. Então, sei lá, você tá fazendo uma missão que você tem que passar sem ser detectado. Você passa, ganha, coleta, ganha essa missão, completa essa missão secundária dentro da missão principal. É meio confuso, né? Mas quem já jogou sabe do que eu tô falando. E completando 100% da sequência 1 até a 9, você ganha o troféu, que assim, eu achei que era bem mais problemático do que ele realmente é, sabe? E a partir desse momento, os troféus do jogo do Assassin's Creed Revelations, ele acaba se tornando um faça determinada coisa, ou colete determinado item, tá? Porque vai seguir essa receita de todos os outros jogos praticamente. Então, tem lá uma missão do Hagia Sophia, que é você invadir um local lá e pegar a armadura do Ishak, alguma coisa que eu esqueci o nome dele agora, que é uma das armaduras mais fodas do jogo. Você ganha o troféu concluindo ele, mas você só consegue acessar esse local se você coletar as 10 páginas do diário dele. Então é legal que uma missão ela tá intercalada com a outra. Essa missão que, né, da Sabedoria Sagrada, que é de completar o Hagia Sophia, foi o último troféu que eu conquistei, gerando assim a platina do jogo, mas que é um troféu que ele tá descrito antes. E por falar em coletar coisas, além de você coletar todas as páginas do Ishak Pasha, né, que são 10 no total, se eu não me engano, tem também o troféu de você coletar todos os fragmentos de dados do Animus. No total são 100. E cara, é bastante coisa mesmo. E não tem mapa para você comprar e ver a localização de todos. Isso daí é uma parte que eu fiquei meio preocupado. Falei assim, putz, vai ser difícil de encontrar
tudo, né? Mas a verdade é bem mais simples, porque assim, uma estratégia que eu utilizei é andar com a visão de águia ligada. Assim, se aparecer um fragmento de ânimos ao redor ali, tipo, sei lá, uns 10 metros, tô chutando aqui, tá? Mas se aparecer alguma coisa ali, por mais que você não veja, o mapa já vai ser adicionado no mapa esse fragmento. Então isso ajuda bastante. Eu fui só sacar isso quando já tava no final já, né? Mas se você começa e já tem isso em mente, é uma coisa que você consegue fazer bem rápido já, sabe? E um adendo bem importante, quando você coleta 50, os outros 50 eles são adicionados automaticamente no seu mapa. Então, teoricamente, você precisa se matar para achar só 50, que o restante vai aparecer de mão beijada para você. E uma das coisas mais legais que tem nesse jogo aqui, que eu acho que é a principal mecânica que foi adicionada, que eu gosto bastante, é a mecânica de bombas. E tem missão, um troféu de você completar todas as missões de bomba. E, cara, eu acho muito da hora você usar bomba. Tem bomba para você assassinar seus alvos, bomba para distrair eles, bomba para, né, bomba de fumaça. Tem todo tipo que você imagina. A bomba venenosa é que eu mais gosto de usar. E você completando as missões que são tipo um tutorial praticamente de ensinando você a usar como funciona cada efeito, você ganha o troféu piromaníaco. E assim, eu aconselho bastante a brincar em fazer as bombas para saber como é que elas funcionam, porque tem alguns troféus relacionados às bombas. Utilizando a bomba, você consegue alguns troféus. Um deles é o venenoso, que é de você envenenar 10 guardas ao mesmo tempo. Com a bomba de envenenamento, isso é muito fácil. Você consegue juntar 10 guardas muito fácil nesse jogo. Outro, que é o ratoeira, que é você fazer 5 guardas desmaiarem com a bomba de strep e fazer eles caírem de andaimes. Essa descrição aqui, ela é meio mentirosa, porque na verdade é assim. Você vai jogar a bomba de strep. Se eu conseguir achar na minha live, eu coloco pra ilustrar pra ficar mais fácil também, né? Mas você joga uma bomba de strep perto de um andaime, chama os caras pra vir. Na hora que eles pisarem, eles vão tentar tirar o negócio do pé. Sabe igual um desenho animado? Então, eles vão tentar tirar o strap do pé. E nesse momento, você tem que passar correndo pelo andaime e apertar o bolinha, né, no PlayStation ou B no Xbox, pra derrubar o andaime em cima desses caras. São 5. Se você conseguiu derrubar o andaime em 4 caras ao mesmo tempo, vai contabilizar os 4, tá? Então é interessante que isso é acumulativo. E, cara, na descrição ela é bem diferente do que é na prática, mas ele é bem fácil, só que você lendo às vezes pode ser meio confuso. Maníaco, que é o troféu de você fazer 30 bombas, isso aqui vem com o tempo também. Cara, eu nem tava querendo fazer esse troféu, tipo, ele veio de forma natural pra mim, porque o que eu mais gostei de fazer nesse jogo foi bomba, ficar testando as bombas. Ainda sobre as bombas, tem o Consigo Ver Você, que é de matar 5 guardas oculto pela cortina de fumaça. Mesmo esquema, você vai aprender a usar a bomba de cortina de fumaça, taca ali no meio deles e mata 5 de uma vez, sem segredo nenhum. Tem um outro aqui que ele não é exatamente um troféu com a bomba, mas você pode fazer com ela, e eu acho que é mais interessante utilizar uma bomba de moeda, que você vai atrair as pessoas por perto. O troféu em questão é o Dança do Monstro, que é você fazer um guarda envenenado derrotar 3 inimigos. Tem como você envenenar o guarda com as garras, né, com as lâminas, disparando nos guardas, que eu acho que é a maneira mais efetiva. Só que se você ficar esperando os civis estarem perto dele ali e tudo mais, pode ser que você acabe tendo dificuldade. Então, como que eu fiz? Eu taquei uma bomba de moedas para atrair a multidão, envenenei o guarda e esperei ele fazer o serviço. É rapidinho, tranquilo, sem estresse nenhum. E o último relacionado à bomba é o troféu Relâmpago, que é de você matar 5 guardas apenas com lâmina oculta em 5 segundos. Isso aqui me assustou no começo, eu admito, porque eu fiquei, caramba, 5 segundos, tem que ser muito rápido. Como é que eu vou fazer isso? E, cara, é você atrair os guardas, o máximo de guarda possível, usando uma bomba de distração,
Chegando perto deles, usa uma bomba de fumaça e é só fazer o restante. Você consegue fazer bem rápido isso daqui. Ele assusta pela descrição, mas na prática ele também é bem tranquilo. E por falar em lâmina oculta, matando 50 guardas com ela, você ganha o troféu Matador Exagerado, que é por você utilizar essa lâmina oculta, que, cara, é uma coisa que vem com o tempo também. Acho que você nem precisa ficar bitolado com esse troféu, porque vai vir naturalmente. O que não vem tão naturalmente assim é o troféu Dedos Rápidos, de você roubar 50 cadáveres de guardas, né? Quando você vai lá, mata o guarda e tem que roubar o que ele carrega. Cara, eu demorei muito pra fazer esse troféu. Eu tentei ir eu mesmo sozinho, manualmente, né, roubar todos os guardas ali, mas o troféu não vinha nunca. Aí o que eu fiz? Tem os desafios de guilda. No desafio 2 da Guilda dos Ladrões, você desbloqueia uma habilidade lá que é... Sabe os ladrões que andam com você, que você pode contratar eles? Então, a habilidade consiste em eles te ajudarem a roubar os cadáveres. Então, não só os cadáveres, as pessoas na rua também. Então você começa a chacinar os guardas, começa a matar um monte de guarda lá e vai passando pelos corpos junto com esses ladrões que eles vão roubar o dinheiro pra você. E pra mim o troféu veio dessa forma. Eu acho que é a forma menos estressante de você conseguir esse troféu. Você já pode também aproveitar e fazer o de matar os 50 guardas com a lâmina oculta também, apesar de eu achar que você vai fazer isso aqui bem antes do que o de roubar os 50 cadáveres, que é um troféuzinho bem chato. Ainda falando de coisas específicas, tem alguns troféus ainda bem pontuais aqui pra gente poder falar. Um deles é o Assassino Aranha, que é de você escalar o Hagia Sophia a partir do chão em 25 segundos. Parece meio assustador, assim, nossa, tem que ser muito rápido. Mas tem um ponto ali específico, que é você subindo nos andaimes, que, cara, você consegue chegar no topo muito rápido. E se você manjar de usar o bico de águia, que o Ezio tem, cara, você consegue rapidinho chegar lá. Outra mecânica diferente que tem nesse jogo aqui é o de você proteger o esconderijo dos assassinos. E, cara, é um modo que eu achei bem legal no jogo, que o Ezio ele vai coordenando os assassinos a defender, né, o território deles. Apesar do jogo não ter aparecido isso muitas vezes, eu acho que apareceu duas. Uma que é obrigatória da história e uma outra que aconteceu por um acaso ali. De resto, cara, foi bem demorado acontecer isso, sabe? Eu tive que refazer a missão da história para poder ganhar esse troféu aqui em questão, que é o Cortina de Ferro. Que é você completar uma defesa 100% perfeita do esconderijo sem usar o canhão. E eu recomendo fortemente que você faça isso na história mesmo, porque é bem mais fácil. Depois, começa a ficar um pouco mais complicado e talvez você tenha que usar o canhão, né? Senão você vai fracassar e vai ter que tomar o esconderijo tudo de novo. Então, eu aconselho fazer isso na primeira vez que você faz essa defesa de esconderijo. E por falar em assassinos, tem também o troféu de você concluir todos os desafios de credo da facção, de uma facção, que é o troféu Isso é que é Amigo. E a guilda que eu acabei escolhendo, a facção que eu escolhi, foi a facção dos assassinos, porque é o que tem menos e o que eu achei bem mais fácil de fazer. Eu achei que tudo veio de uma forma natural, sabe? Eu não precisei ficar olhando, nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. O único que eu me preocupei um pouco é o de fazer a defesa do esconderijo 3 vezes. E por isso que eu falei que eu tive que repetir a missão para poder fazer o outro troféu e também para fazer esse daqui. Mas tranquilo também, tem um outro troféu que é você ter 7 assassinos se tornarem nível mestre assassino, que, cara, eu acho que não tem muito segredo. Você pega o assassino, recruta ele e manda eles para as missões e vai fazendo as missões. Não tem muito segredo, porque até, né, tem um troféu relacionado a essas missões que você manda os seus soldados, que é o General de Poltrona, que é de você controlar todas as cidades em defesa do Mediterrâneo. Tem lá um pombalzinho lá, que você entra, vai aparecer um menu, você vai enviar os seus assassinos para um determinado local e vai recuperar a cidade. Mas assim, seu assassino tem que estar a um nível decente, porque senão ele vai fracassar, e se ele fracassar, ele morre e você vai ter que recrutar outro assassino. Comigo não aconteceu isso nessa jogabilidade aqui que eu fiz, essa jogatina aqui, de ninguém morrer.
mas sempre acontece, então é uma coisa que você tem que ficar esperto. Às vezes vai estar lá a conclusão, 97% de chance, mas aqueles 3% pode te fuder, acredite. Isso vai acontecer. E chegando na reta final do jogo, antes de falar da DLC, o troféu Sonegação é um troféu que eu não sei explicar exatamente como que eu fiz, porque foi muito na cagada, né? O troféu consiste em você pegar o seu dinheiro de volta de um coletor de impostos templário. E assim, eu falo que foi na cagada porque eu vi um cara com um ponto vermelho correndo na minha direção. Aí eu falei, vou matar ele. Matei ele e ganhei o troféu. E assim, eu não tenho ideia né, de como que isso foi acontecer. Eu só tava andando pelo mapa, eu vi o cara vindo na minha direção, eu vi o pontinho no mapa, falei, vamos lá. E foi. Então, assim, eu não sei explicar exatamente o porquê, como, onde, sabe? Como acontece isso, eu não faço ideia, pra ser bem sincero. Eu não faço ideia, só aconteceu. E uma outra coisa que só aconteceu também é o troféu exibido, que é de você pousar em uma tirolesa com paraquedas. Né, você tem vários paraquedas que você pode usar, tem vários pontos altos nesse jogo, onde, cara, nossa, uma das coisas que eu mais usei depois da bomba foi o paraquedas, porque toda hora, todo um pulo mais alto que eu dava, assim, eu usava o paraquedas, né? E você cair na tirolesa parece fácil, né? Porque tem bastante tirolesa nesse jogo, mas você tem que ser muito preciso, tem que ser muito preciso, e na hora que você tá caindo, você tem que apertar o bolinha. Porque o Ezio ele não vai agarrar automaticamente na tirolesa. Parece óbvio isso até, mas na hora que você tá jogando não é. Não é óbvio. Agora vai ser pra você porque eu falei. Mas não é tão óbvio assim. É um troféuzinho que eu precisei de algumas tentativas. Foi bem chatinho. O que eu não precisei de muitas tentativas, porque é bem fácil, é só você comprar os itens, é o troféu Sábio, que é de você coletar todos os livros do jogo. E rapaz, guarda dinheiro, porque tem uns livros, principalmente em Capadócia, que são bem caros. Você vai desembolsar uns 400 mil aí, pelo menos, para comprar 4 livros. E o jogo tem mais. Então, é importante você ir fazendo as missões do controle do Mediterrâneo. E também é importante você ir comprando os estabelecimentos que tem no jogo. Não tem nenhum troféu relacionado a isso, mas quem jogou Brotherhood sabe do que eu tô falando, né? Tem lá um monumento, a Torre de Galata, por exemplo. Você vai lá e compra ela por 60 mil. Então a sua renda no final, ela vai aumentando. O máximo que você consegue é 120 mil. E, cara, vai ter momento que você vai ficar com o jogo parado ali para ir farmando dinheiro, porque é muito dinheiro que você precisa. Eu acho que talvez o Sábio seja o troféu mais chato do jogo, talvez. Do jogo principal, né? Sem contar a DLC. Porque vai ter momentos que você vai precisar do jogo parado para poder farmar bastante dinheiro. Eu fiz isso em alguns momentos. E assim, não foi muito legal de fazer, sabe? Eu ia assistir jogo, assistir filme, assistir qualquer coisa, deixava o videogame ligado com o Ezio paradão lá e depois só coletava o dinheiro. E para finalizar a campanha principal, podemos dizer que os outros dois troféus que ficaram faltando aqui, eles não são tão complexos assim, mas exigem um pequeno conhecimento. O primeiro é o quase voando, que é de você voar até o chifre dourado de cima da Torre de Galata com paraquedas. A Torre de Galata é muito fácil você saber qual que ela é, que é a torre no lugar principal ali do jogo, onde está o esconderijo principal dos assassinos, então você consegue chegar nela muito fácil. Agora, você saber onde é o chifre dourado, isso pode exigir um pouquinho. Basicamente é você ir da Torre de Galata até o porto, né? Até a parte onde tem o mar ali. Vai voando até lá, que pode ser que você já ganhe o troféu. Eu fiz isso e deu certo, né? Lógico, eu vi vídeo para ficar mais fácil. Outro que eu precisei pensar um pouquinho antes de fazer foi o Quieto mais Mortal, que é de matar 3 guardas apenas com a faca de arremesso. Esse aqui eu demorei um pouco, porque eu tinha que matar os 3 guardas numa jogada só. Fiquei tipo, caramba, como é que eu vou fazer isso daqui?
Eu demorei pra entender que se eu segurar o triângulo, que é o botão que você joga a faca, o Ezio joga várias facas de uma vez, então foi bem fácil. Eu ainda tive um azar, porque eu tava no momento que tava vindo aqueles soldados Janizares, que são mais fortes, então eles não morrem com uma facada só, eles morrem com três. Então eu tive que procurar três guardas fracos pra poder mandar eles pra vala fácil. E eu acho que o melhor troféu do jogo é o Valentão, que é você encontrar e derrotar o Dútil, que é o namorado da Cláudia lá do primeiro jogo, né, do Assassin's Creed 2. Não tem também um local assim, vai nesse ponto aqui que você vai achar ele, porque eu achei ele um pouco na cagada, porque você vai estar fazendo tanta coisa, coletando tanta coisa, que ele vai aparecer em algum momento, sabe? Não é uma coisa que você vai precisar se preocupar. Você vai ver ele bêbado, ali vai estar uma marca, um ícone vermelho na cabeça dele. É só você chegar, dar porrada nele e pronto, o troféu é seu. Então, assim, nada tão específico assim também, nada tão trabalhoso. É uma coisa que vem até naturalmente, de certa forma. E enfim, a gente chega na parte chata do jogo. E, cara, a DLC desse jogo, ela é bem nada a ver. Porque, vamos lá, as partes onde você joga com o Desmond, elas são bem desinteressantes. Bem desinteressantes mesmo, sabe? E assim, eu acho que quando você gosta de um jogo onde você precisa construir as coisas, por exemplo, Minecraft, talvez você goste de jogar essa parada que eles fizeram aqui na DLC e na parte do Desmond, que o jogo fica em primeira pessoa e você tem que chegar até determinado ponto e você pode ir construindo o seu caminho, tá? Então, assim, é meio nada a ver? É meio nada a ver. Mas, assim, sabe? O jogo tá querendo contar uma história, só que, assim, cara, eu não achei essa história nem um pouco interessante. Nem um pouco interessante mesmo. E essa DLC, ela tem alguns troféus, e tem os dois troféus que eu considero os mais difíceis, os mais chatos, os mais maçantes, o mais tudo de toda essa trilogia do Ezio. E assim, vamos lá. Acho que os primeiros troféus é parte do credo, que é você fazer um salto de fé. Não tem como você perder isso daqui. É você chegar à memória do Animus. Também não tem como perder isso. Entrar na simulação do Animus. Tudo imperdível. Terminar a memória 5, imperdível. Experiencie o ciclo. Também é você terminar esse modo da DLC aqui. O que você já pode perder é o troféu Encontre Todas as Peças, que é de encontrar todos os fragmentos decifrados. Vai ter uns quadrados ali girando em alguns determinados pontos que você tem que coletar ele. São 20 no total e coletando eles, você vai ganhar acesso a um final alternativo que eu não sei se é o verdadeiro, porque eu não entendi, eu não fiz nem questão de entender, que é o Quebrando o Ciclo. No capítulo 5, em uma determinada parte lá, quando você coleta todos esses fragmentos, você ganha acesso a uma parte que você não tinha acesso antes. Então você acaba ganhando esse troféu por fazer isso. Agora, chegando na parte chata, né? Tem o troféu Salve-se, que é de pousar em um bloco após cair mais de 25 metros. Isso aqui vem com o tempo, é muito fácil, vem naturalmente. Agora, o que me estressou, o que me pegou bastante aqui, é o troféu Impressione Warren Vidic. Na sequência 4, você vai estar dentro do Animus. E esse troféu consiste em você completar a sequência de teste do Animus sem falhar nenhuma vez. Qualquer coisinha que acontecer com você, qualquer coisinha que encostar em você, você falha e você vai ter que resetar a missão. O que acontece? A memória 4, ela é um tanto que longuinha. Então, se você falhar no final, como aconteceu comigo, você vai ter que fazer tudo de novo. E olha, isso é um saco. Isso daqui é uma bosta.
Eu odiei esse troféu. Eu odiei esse troféu. E, né, como o jogo quer te fuder ainda mais, tem o atravessar o Stygia sem morrer, que é atravessar o rio Stygia sem falhar também. Esse fica na memória 7, que é a última, e logo no começo, pelo menos esse aqui você não precisa fazer a memória inteira, mas logo no começo vai ter o rio Stygia lá, que você vai ter que ir pulando de lugar em lugar até chegar na plataforma final. E cara, é complicado também. Você tem que calcular o seu pulo, você tem que ter uma estratégia muito bem definida. E se você falhar, volta desde o início também. Tem uns macetezinhos aqui, tem como você pular uma parte do jogo, mas ainda assim é um troféu bem chato mesmo. E cara, essa foi a minha jornada praticamente. Eu não contei todos os troféus em ordem, porque senão ia ficar bem confuso, porque veja bem, como que foi a ordem dos meus troféus? Como é que eu fiz eles? Eu ia jogando a história normal, então tá aqui. Completei a sequência 1, completei a sequência 2, matei 50 guardas, eu fiz um assassino se tornar mestre, completei a sequência 3, pousei de um bloco, em um bloco após cair mais de 25 metros. Então assim, ia ser uma loucura só, então eu tentei estruturar de uma forma mais mais coesa. E agora que eu acabei de ver aqui, eu vi que eu pulei um troféu, que é o de você fazer um assassino se tornar mestre. Eu falei do troféu de você fazer 7 se tornarem mestres assassinos. Mas assim, né, você fazer um e fazer 7 é a mesma coisa no final, então me perdoe, tá? E por falar no jogo agora, para poder finalizar, eu acho que é legal a gente ressaltar alguns pontos positivos e negativos do jogo, né? Falando da história, a conclusão desse jogo, ela é assim, uma obra-prima, porque tudo que você viu do Ezio, desde o 2, do Brotherhood, tem o seu fim aqui, e eu acho que é um fim muito satisfatório, sabe? O Ezio, ele tá tentando concluir a missão que o pai dele não conseguiu, e ele tem esse contato com o antepassado dele, que é o Altair e tudo mais. E, cara, é muito foda, cara. É só quem viu a história, assim, vai entender, sabe? É muito emocionante o final desse jogo, sabe? E, por falar nisso, também é emocionante por conta de mostrar o fim da vida do Altair, né? Como que tudo aconteceu, que eu já falei no começo do vídeo, um passado trágico e tudo mais. E, cara, isso é muito bom. Todo essa conexão entre o Altair, o Ezio e o Desmond, eu acho que é muito boa. Apesar do Desmond ele ficar meio esquecido no churrasco, e assim, aqui fala que tem uma conclusão pro Desmond. E de fato tem, que ele entende o que ele precisa fazer, e esses eventos vão levar ao que vai acontecer com ele no Assassin's Creed 3, né? Então assim, ele sabe o que tem que fazer. No 3, ele já tá colocando tudo em prática. Então assim, não tem mais aquela descoberta do personagem para onde ele tem que ir, o que ele tem que fazer. Aqui ele já descobre o seu rumo. Então, por isso é um desfecho do Desmond, entre aspas. Agora falando de pontos negativos, eu acho que os vilões nesse jogo, eles são muito pouco explorados. Porque assim, o Ezio, ele já terminou, digamos assim, a jornada dele praticamente. Então a busca dele é pelas chaves. Tem lá um vilão no comecinho do jogo que ele enfrenta, mas assim, vilão é ridículo, sabe? Tem toda a trama de Constantinopla, mas assim, eles não focam nesses personagens, entende? Então tem lá o Solimão, que você tá ajudando ele, e beleza, ele tá lá. Tem o Amet, que é o vilão, mas ele tá lá também, sabe? Então não tem um desenvolvimento. É que assim, cara, pensa só, pensa comigo. A gente teve o Assassin's Creed Brotherhood, que foi o antecessor desse daqui. E o Cesare Borgia, que é o vilão daquele jogo, cara, aquele vilão, ele tá aparecendo o tempo todo, sabe? Beleza que ele tem mais a ver com a história do protagonista do que nesse jogo. Nesse jogo, os vilões, eles fazem parte da história de Constantinopla, não do Ezio. Então até faz sentido até não ter essa ligação, mas, pô, né? Precisamos saber um pouco mais desse personagem. A história de Constantinopla, ela é interessante, mas ela fica muito largada, sabe? Então eu acho que esse daqui talvez seja o ponto mais baixo.
Na parte do Altair, o vilão, ele não é tão bem desenvolvido assim também. É que eu li o livro do Assassin's Creed 1, então o Abasa, ele já tá muito na minha cabeça, cara. Eu odeio esse cara. Então, pra mim é mais fácil eu me conectar com esses momentos, assim. Mas pra quem não leu o livro e quem não jogou Assassin's Creed 1, que tá preso lá no PlayStation 3 e o 360, não vai ter essa mesma conexão. Pode ser que tenha conexão com o Altair, pelo fato das perdas dele e tudo mais. Mas a questão do vilão, né, eu já acho que não. E, cara, se você tem uma boa história, você precisa ter um bom vilão. Porque o vilão, ele vai motivar o seu personagem a seguir em frente. Então, nesse caso aqui, o que move o nosso protagonista é a descoberta, não um vilão específico. Mas mesmo assim, se tivesse um vilão para impedir essa descoberta e ele fosse bem desenvolvido, talvez a história ganhasse uma sobrevida maior, mas não é o caso. Enfim, Assassin's Creed Revelations é o encerramento da jornada de Ezio Auditore. Ao seguir os passos de Altair e descobrir seus segredos, ele compreende o verdadeiro significado de sua vida como assassino e decide abandonar a luta para viver ao lado de Sofia, que é uma moça que ele conheceu em Constantinopla, que se faz umas missões com ela. É uns momentos bem fofinhos até o do Ezio com a Sofia, onde ele põe em prática todos os seus talentos ali pro romance. Ao mesmo tempo, o jogo conecta definitivamente as histórias de Altair, Ezio e Desmond, preparando os eventos de Assassin's Creed 3. Você vai trazer a platina do Assassin's Creed 3? Olha, não tão cedo. Porque eu platinei, faz um ano que eu platinei o Assassin's Creed 3. É um saco fazer aquela platina, então pode ser que demore um pouquinho, mas com o tempo ela vem. Cara, eu diria que a história ela é uma história nota 8. Os troféus, em questão de dificuldade, eu diria que é uma nota 5. Os troféus lá de passar sem falhar realmente são chatos, são meio complicadinhos, mas de resto, não tem nada tão complexo assim, né? Lógico, se você ir pela descrição do jogo apenas, pode ser que assuste no início, mas no final vai dar tudo certo. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você puder, deixa o like, dê um trabalho para fazer isso daqui. Quiser ver a gameplay completa, tá aqui no canal também. Tá a playlist do Assassin's Creed Revelations. É a última playlist que foi atualizada. E se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito. E é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.